também que, neste conjunto de pronunciamentos que vai fazendo aos órgãos de comunicação social, também nas redes sociais e nas websites, já quase tudo foi dito e hoje volta, de certa maneira, aqui a repeti-lo. Eu colocava-lhe a questão nos seguintes termos. O que é que lhe falta explicar mais em relação às críticas de que foi alvo por parte do engenheiro Carlos Saturnino? Bom, primeiro quero dizer que as redes sociais têm uma abrangência em Angola ainda relativamente pequena. Ou seja, é verdade que o número de internautas e de pessoas que têm acesso à internet cresceu muito nos últimos anos. Nós temos uma internet com qualidade e muito mais pessoas acedem. Mas não tem uma dimensão tão grande como tem uma televisão. Portanto, obviamente, o que eu quero fazer hoje é passar esta mensagem que é a nossa mensagem do antigo Conselho de Administração da Sonangol sobre as acusações que nos foram feitas. E foi que também elas são falsas, que são acusações nas redes sociais, os órgãos de comunicação nacionais a entrevistarem, não é? Exatamente, porque nós queremos repor a verdade, porque estas acusações são falsas. Nós não recebemos 145 meses de salário, isso é falso. Recebemos 17 meses e meio, em alguns casos recebemos 18 meses, não houve transferências feitas após a cessão do mandato do Conselho de Administração, é falso, não há transferências feitas dia 16 de novembro à noite, não há transferências feitas dia 17, portanto isto são coisas falsas. A questão relativa aos 38 milhões, está-se a referir. Exatamente. Por outro lado, há um conjunto de outras acusações. Estas, de certa maneira, já quase todos nós, os interessados no acompanhamento desta matéria, já estamos mais ou menos esclarecidos. Mas há um conjunto de outras questões que foram também colocadas pelo o Presidente do Conselho de Administração, que não vieram assim tão à ribalta, mas que não deixam de ser importantes. Por exemplo, Carlos Saturnino diz que, antes da sua gestão, os movimentos bancários da Sonangol eram feitos normalmente pelos bancos BAI, BAML, o Milênio, o SCB. E que, posteriormente, esses mesmos movimentos passaram a ser feitos pelo BFA e o Eurobic, bancos de que a senhora é uma das acionistas. Que razões tiveram na base dessa opção? Achei este exemplo realmente um dos melhores na conferência e nada como factos. E os factos são que 80% dos depósitos da Sonangol estão no BAI. Isto é um facto. Outro facto é que, durante o nosso mandato, nós não só abrimos conta no BFA e no BIC, mas abrimos conta no Merrill Lynch, abrimos conta no BCP Milênio, abrimos conta no AfriExam, ou seja, abrimos contas em vários bancos. Mais ainda, a maior parte dos depósitos que depositamos foram efetivamente no banco Merrill Lynch of America. Quero dizer que a Sonangol não tinha relações bancárias com os Estados Unidos há muitos anos. A Sonangol não conseguia, por questões de compliance, abrir contas nos Estados Unidos. E o nosso Conselho de Administração foi o primeiro Conselho de Administração da Sonangol que conseguiu resolver os problemas de compliance. Ou seja, nós conseguimos convencer a banca americana a voltar a trabalhar com a Sonangol, a voltar a trabalhar connosco. Isto foi uma grande vitória, foi muito difícil, não foi um objetivo fácil. Portanto, a acusação que ele faz de que haveria privilégio para bancos onde eu participo como acionista é falsa. É pura e simplesmente falsa. Durante o meu mandato, não acredito ter havido mais do que 2 ou 3% dos depósitos da Sonangol em qualquer um destes bancos. 2 ou 3% no máximo. Do valor global dos depósitos da Sonangol. O BAI é um banco que historicamente tem uma relação com a Sonangol. Portanto, é um banco que, no fundo, eu diria quase que monopoliza as operações, as transações da Sonangol. E quando nós chegamos a Sonangol, era importante, para baixar custos e para reduzir custos, introduzir concorrência. E foi exatamente o que fizemos. Introduzimos concorrência, fomos ao mercado, consultamos todos os bancos e trabalhamos com todos os bancos da Praça Nacional. Portanto, voltamos a reativar as contas que a Sonangol tinha com todos os bancos na Praça Nacional, desde os mais pequenos aos maiores. Infiro das palavras e do pronunciamento que tem tido até aqui, nesta nossa entrevista, que está absolutamente tranquilo em relação àquilo que foi o modelo de gestão que o seu Conselho de Administração incitou ao longo dos 17 meses em que esteve à frente da Sonangol. De todo modo, na entrevista que concedeu recente ainda ao Jornal de Negócios, disse que acusações que lhe são feitas têm como objetivo distrair a opinião pública de identificar os verdadeiros responsáveis que desafortunam a Sonangol. E já que falamos de bancos, transferências, desse volume de capital, eu gostava de lhe perguntar a quem se refere quando fala desses verdadeiros responsáveis que desafortunaram a Sonangol, uma vez que tratamos
da principal empresa nacional e que é uma empresa já com 42 anos de existência, por isso alguns dos de nomes importantes da nossa praça passaram pela liderança da Sonangol. Tem nomes de referência para esta acusação que pronuncia? A Sonangol, durante portanto, as suas décadas de existência, foi tendo um percurso longo e um percurso complexo. É uma empresa que primeiro surge com o objetivo de ser efetivamente apenas uma empresa de petróleo e gás em Angola, mas depois muito rapidamente assume uma série de outras responsabilidades que eram necessárias, porque Angola estava em guerra, nós tínhamos uma economia fechada, era muito difícil atrair investimento e realmente a Sonangol fez e bem, durante uma altura, entrar em uma série de negócios necessários para desenvolver a economia angolana. Ora, nem todos estes negócios foram feitos com sucesso e, efetivamente, alguns deles foram negócios que acabaram por ter prejuízos para a Sonangol. Quando o preço do petróleo estava alto, essas debilidades não eram vistas, não era visível que estes outros negócios realmente não eram rentáveis. Quando o preço do petróleo baixou, em 2015 e 2014, estas debilidades começaram a ser mais aparentes. Eu quero fazer lembrar que o primeiro PCA que realmente chama a atenção a gravidade dos problemas da Sonangol é, em 2015, o Dr. Francisco de Lemos, que apresenta em maio de 2015 um relatório que é o resgate empresarial. E nesse relatório de maio de 2015, ele fala, efetivamente, das debilidades e das dificuldades da Sonangol. E é em função deste relatório de maio de 2015 que o governo angolano, portanto, o antigo executivo, decide criar a Comissão de Reestruturação do Setor de Petróleo. Ou seja, que era a comissão que iria reestruturar o setor de petróleo para torná-lo mais competitivo, baixar os custos da produção, aumentar a produção nacional e devolver, efetivamente, a Sonangol aquela estrutura pilar da economia que ela sempre foi. E o resultado da necessidade de criar essa comissão acaba por ser convidada a integrar como presidente do Conselho de Administração da Sonangol. No início, eu fui convidada para integrar como um consultor. Como sabe, eu sou empresária, trabalho há 2 décadas em Angola. Eu fundei as minhas primeiras empresas ainda nos anos 90, nos inícios dos anos 90, quando Angola estava em guerra, não havia estradas, tínhamos muito pouca água, enfim, nem sequer havia paz. E esta longa experiência que tenho como empresária e os trabalhos que tenho feito, as empresas que tenho criado, a experiência que tenho ganho, serviram de muito para poder contribuir naquela altura, para poder analisar o empreendimento, ou seja, olhar para a Sonangol como negócio e perceber como é que se pode aumentar a rentabilidade do negócio. Então, a este título fui convidada como consultor para integrar a Comissão de Reestruturação. E, posteriormente, chamada a Presidente de... Bom, no fim dos trabalhos e depois de termos apresentado o relatório da Comissão, foi com surpresa e espanto que sou convidada para assumir a Presidência do Conselho de Administração da Sonangol. Não era essa a ideia inicial, nem era essa a minha prerrogativa quando aceitei. Um plano estratégico para implementar, de modo a fazer a Sonangol sair da situação em que se encontra. E eu faço-lhe esta pergunta pelo seguinte: a senhora engenheira, conforme de resto aqui acabou de dizer, estava a implementar um plano de reestruturação com a ajuda de consultoras durante 17 meses em que esteve à frente da Sonangol e a verdade é que há pouco tempo o engenheiro Carlos Saturnino, nas declarações que presta, vem dizer que não encontrou nenhum plano estratégico ou instrumento de gestão provisional. Eu pergunto-lhe em que ficamos. Levou consigo o plano estratégico, não o deixou para a empresa? Esse plano, o instrumento de gestão provisional também foi consigo ou deixou lá ficar e ele não viu? Durante os 18 meses de trabalho que foi feito na Sonangol, só para lhe dar alguns números, nós fizemos mais do que 600 reuniões com o apoio dos consultores. Analisamos mais que 30 mil documentos. Geramos centenas de relatórios e não olhamos só para a Sonangol EP, olhamos para cada uma das subsidiárias da Sonangol. Criamos uma solução para a Soner, criamos uma solução para a Girassol, criamos uma solução para a Sonils, criamos uma solução para a Sonamet e todos estes documentos, todos estes relatórios, todas essas soluções estão lá. Estão lá e mais. Após a nossa saída, o conjunto de consultoras escreveu para o Conselho de Administração da Sonangol e predispôs-se a não só partilhar todas as informações que estavam lá na Sonangol, mas também explicar e apresentar. Ora, nunca houve resposta.
a este e-mail ou a esta carta enviada pelas consultoras até a data. E o Ministério da Tutela, em algum momento tentou uma intermediação no sentido de conciliar este antagonismo vigente e aos olhos de todos nós entre o anterior Conselho de Administração e o atual? Olha, no meu ver, isto não se trata de um frente a frente entre o antigo Conselho de Administração, o anterior e o atual. Para mim não é nada disso que se trata. Mas há